Boa tarde, é o professor Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável, tá? A gente vai continuar nossas aulas de projeto de vida. Hoje eu vou fazer um pequeno resuminho do que a gente viu até agora, tá, gente? Bem rapidinho, tá? Só para a gente retomar o que a gente vai estar conversando hoje. A gente vai estar aprofundando alguns aspectos do que a gente conversou dos últimos temas, tá? E a gente vai ver, né, um pouco sobre a questão da propaganda, do marketing, e qual que é a importância desse tipo de coisa, principalmente com as mudanças que a gente está vivendo e que estão acontecendo a partir, né, dessa pandemia, que acelerou um processo que basicamente já era previsto, mas agora meio que era para acontecer daqui 10 anos, provavelmente, né? Tinha gente que falava isso, mas provavelmente a gente vai ver se acontecer de forma mais acelerada e que vai influenciar, né, as nossas escolhas do que a gente tem como projeto da nossa própria vida ou coisas que a gente gostaria de fazer, basicamente, né? Então, assim, gente, a gente conversou a diferença entre talento, entre competência e habilidade. A gente viu que o talento tem a ver com inclinações naturais, certo? Tem basicamente a ver com capacidades que você nasce e que você, de certa forma, tem grande facilidade de fazer, tá? Aquela história do jogador de futebol, tem pessoas que jogam futebol muito bem, sem ter necessidade de treinamento, enquanto outras pessoas fazem escolinha, se matam, gastam muito tempo, mas não conseguem ter a mesma qualidade digamos assim, de jogo, de realizar uma partida do que essa pessoa que tem esse talento. E a gente falou também sobre a questão das competências e habilidades. A gente falou que mesmo que você tenha um talento em particular, é importante que você faça uma verificação, como a gente conversou lá sobre a questão no primeiro vídeo que a gente conversou, né, sobre você descobrir os seus talentos, experimentar coisas para você saber que talentos e quais inclinações naturais você tem. Existe uma série de conhecimentos que em um determinado contexto é importante que você domine isso implica, certo? Em uma série de esforço, e muitas vezes a gente não entende porque eu deveria aprender isso, eu deveria conhecer aquilo, mas no momento, numa questão de sobrevivência, certo? Esses conhecimentos são fundamentais. Eu dei o exemplo, né, no caso até da própria pandemia, certo? Onde uma série de conhecimentos de contexto, como conhecer, mexer em computador, mexer na internet, fazer vídeo, entre outras coisas, está sendo fundamental para uma série de pessoas conseguir, certo, continuar sobrevivendo, tá? O caso, até falei do caso dos professores. Muitos professores têm talento, uma certa facilidade, uma certa inclinação natural de falar em público e de apresentar determinados conhecimentos da área dele, filosofia, física, português, história e por aí vai. Isso é um talento, uma inclinação natural da pessoa, certo? Agora, ela tem que se esforçar, ela vai ter que desenvolver uma série de competências e habilidades para conseguir aprender a mexer, porque muita gente saber falar em público não quer dizer que eu consiga mexer no computador, fazer vídeo, entre outras coisas, para passar o conteúdo. Entenderam? Então, nesse contexto, dominar essas competências e habilidades no sentido de você se esforçar, você conseguir novos conhecimentos que estão relacionados a um determinado contexto é fundamental. Sem isso, eu não conseguiria, certo, passar a aula para você, eu não conseguiria, por exemplo, apresentar essa aula para você, mesmo que eu não tenha talento para fazer isso. Tá? Então a gente conversou sobre isso e a gente falou também sobre a questão do empreendimento, certo? De ser empreendedor, de cada vez mais, depois que você descobre esses talentos, depois que você consegue fazer essa avaliação, certo? De que inclinações naturais você tem, de que competências e habilidades você precisa num determinado contexto, certo? Falar um outro idioma, por exemplo, conhecer bem como mexer em internet. Não é apenas, como eu falo mexer em internet, gente, eu não estou falando de mexer em redes sociais. Hoje é muito interessante, conversando com alguns alunos, principalmente dos primeiros anos do ensino médio. Eu sou professor de projeto de vida de vocês, mas como eu já falei para vocês, eu sou professor de filosofia no ensino médio também. E muitas pessoas, elas perceberam que elas não sabem mexer tanto na internet como elas pensavam que sabiam. Por quê? Porque elas perceberam que mexer na internet não é mexer nas redes sociais, não é apenas isso. Tem uma série de outras coisas que você pode fazer e, infelizmente, as pessoas acabam se restringindo a mexer nas redes sociais, que é apenas uma das coisas que essa, digamos assim, revolução digital que acontece
certo? Que veio no Brasil, veio de 2000 para cá, certo? 2000 para 2020 e está continuando e está se influenciando muitas coisas, mudando muitas coisas, oferece, tá? E empreender basicamente é uma coisa fundamental, porque hoje você tem a possibilidade, a partir desses novos canais, que não são propriamente canais físicos, mas canais digitais, e você fazer uma série de produtos que tem a ver com moda, tem a ver com os jogos, tem a ver com escrita, e divulgar eles e conseguir, por exemplo, fazer uma série de funções, né, que antigamente eram limitadas, eram restritas a pouquíssimas pessoas. Tá? Quando a gente estava falando do empreendedor, a gente estava falando que esse empreender pressupõe uma certa concepção liberal, uma certa visão, certo, de sociedade. E é exatamente sobre essa sociedade que a gente vai estar conversando hoje. A gente vai falar sobre a propaganda, a gente vai estar falando hoje sobre a ideia de sociedade capitalista. E a gente vai estar falando hoje sobre uma indústria em particular, que é fundamental que você conheça quando você pensa nas suas escolhas, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é a indústria cultural, tá? Que é um conceito, basicamente uma avaliação, uma produção teórica de um grupo que surgiu lá, né, no século XX, que depois eu vou estar falando sobre eles. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o que nós chamamos de a nossa sociedade, certo? Como a gente falou sobre as competências, né? A gente falou sobre as habilidades e por que você deveria aprender, é porque basicamente a gente estava conversando que existe uma característica na nossa sociedade que ela é bem diferente das demais sociedades, as sociedades anteriores a nós, certo? Que é basicamente uma certa, você sente, né? As pessoas sentem que tudo está mudando muito rápido, que tudo se altera muito rápido, que nada é sólido, certo? Que coisas que hoje eram moda, passam um ano, não são mais. Então essa característica de mudança é uma característica de mudanças tão rápidas, né? É uma característica de uma sociedade capitalista, tá? Então quer dizer o seguinte, nem toda a sociedade é uma sociedade capitalista, tudo bem? Inclusive, hoje você ainda tem alguns tipos de povos, eu vou pegar um exemplo do Brasil, alguns tipos de povos que vivem em formas de sociedade que não são capitalistas, ou seja, é como se fosse uma ilha, eles têm uma sociedade que não é capitalista e ao redor há um mar capitalista e eles, certo, basicamente eles vivem de forma que seria contrária, seria até oposta a nós. Esses grupos são bem pequenos, tá, gente? E você encontra nos indígenas, alguns grupos, alguns povos indígenas ainda no Amazonas. Isso não quer dizer que todos os povos indígenas eles vivam em sociedades que não são capitalistas. Pelo contrário, alguns povos eles já absorveram uma série de características da nossa sociedade, apesar de ainda serem indígenas, né? Eles estariam num termo, digamos assim, intermediário, tá? Isso não quer dizer que eles vão necessariamente entrar na sociedade, isso não é assim que funciona, tá? Não quer dizer que todos os povos vão necessariamente entrar, e apesar de ter algumas políticas que já pensaram dessa forma, que necessariamente esses povos iriam desaparecer, mas não é assim que funciona, tá? Só para você entender. Mas antes mesmo desses povos, a sociedade, houve outros tipos de sociedade não capitalistas. Quais eram as características dessas sociedades? A primeira característica seria uma certa, digamos assim, um apego a uma tradição, ou seja, o passado ele é mais importante do que o presente e o futuro. Hoje, particularmente, as pessoas estão mais preocupadas com o futuro, certo? Se você perguntar para o seu pai ou para sua mãe por que você deve estudar, provavelmente ele não vai dizer, ele não vai te dar uma justificativa referente agora. Ele vai dar uma justificativa seguinte: você precisa estudar e se dedicar aos estudos, porque você tem que pensar num trabalho, certo? Ou você tem que pensar numa faculdade, ou seja, a justificativa visa o futuro, certo? Ou também o presente. Em alguns casos, as pessoas valorizam para o presente. Normalmente as pessoas que estão mais preocupadas em, digamos assim, aproveitar o momento, que é o famoso lema que tem, né? De você aproveitar o instante. O passado ele é meio que deixado de lado no nosso caso, né? Ele é meio que não é visto como uma coisa tão importante. No senso comum, né? Na opinião da maioria das pessoas, né? Senso comum é isso, tá, gente? Senso comum nada mais é do que a opinião
da maioria, de uma grande maioria da população brasileira, o futuro, certo? É mais importante, e o presente, o passado nem tanto. Então, a primeira característica que diferencia a sociedade capitalista dos povos do passado é essa ideia de que o passado, certo, seria mais importante para eles. Eles estão mais apegados às tradições. Uma segunda característica também desses povos vai ser a questão de como que eles vão tratar, certo, a terra, como que eles vão tratar a natureza, né? Eles não veem como a gente pensa a natureza como nada mais do que matéria-prima. Nós estamos preocupados em pegar as matérias-primas da natureza e usar para criar produtos cada vez mais eficazes, mais interessantes. E nós temos, certo, nós valorizamos esse processo de domínio da natureza. Esses povos não têm essa visão, eles têm uma visão muito mais contemplativa, ou seja, eles olham para a natureza, eles querem entender como a natureza funciona, mas não necessariamente eles querem dominar para usar para fins propriamente produtivos. Não é bem assim que funciona a coisa. A terceira coisa é a nossa sociedade, a grande maioria esmagadora das pessoas tem o que? Eles têm um trabalho assalariado, ou seja, as pessoas trabalham para receber um salário. A grande maioria das pessoas, a grande preocupação da vida delas é conseguir se preparar, se adequar. Por isso que seu pai fala para você estudar para o mercado, tá? Para você pensar no emprego. É a autoconservação e para você conseguir se autoconservar,